aqui no templo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 22. Vamos ler o versículo 4 e o 5. Apocalipse 22. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso: e eles verão a sua face, e o teu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeias ou luz do sol, pois o próprio Deus os iluminará. Amém. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que me criou e criou você para a glória dele. E essa palavra vai se cumprir, meu querido, na minha vida, na sua vida. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos nessa noite e se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você aí em sua casa, você que está aqui na igreja, vamos juntos levantar um clamor e adorar o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus poderoso. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória nós daremos a Ti, porque pelo Teu nome, Jesus, todas as coisas foram feitas, e tudo o que fazemos é para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vamos cantar esse hino com todo o amor, com toda a alegria. Vamos pedir para o Senhor que Ele abra os olhos dos nossos corações, que encha o nosso coração de gozo e de alegria. Amém? Teu amor e poder, pois tu és santo, santo.
tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Aleluia, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos contemplar a tua glória, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado
te adoramos e exaltamos o teu grande nome, porque só o Senhor é Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, porque tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Abençoe a vida do pastor Márcio e use a vida dele poderosamente. Cada irmão que está em casa, cada irmão que está aqui, seja abençoado pela palavra do Senhor. Amém e amém. Palavra com o pastor. Saúde, amados irmãos, os que se encontram em casa agora, os demais que aqui estão, todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. E mais uma vez nós temos esta oportunidade de podermos cultuar o Senhor.
dando ao Senhor a honra e a glória da qual realmente Ele é merecedor. E creio eu, como aqui nós acabamos de cantar, o propósito do nosso coração, da igreja, é nós aproximarmos de Jesus e procurarmos sermos amigos de Deus. Mas devemos entender que para sermos amigos de Deus, nós precisamos ser cada vez mais obedientes à sua palavra, fazendo valer a palavra do Senhor nas nossas vidas. Que o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor seja multiplicada aí sobre as nossas vidas. Meus amados, nós iremos aproveitar mais uma vez nesta noite para nós podermos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, onde nós estamos estudando sobre as 7 igrejas na Ásia. E agora nós chegamos a um momento muito especial, por assim dizer, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre a igreja do Senhor que se encontrava ali em Filadélfia. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, que vai falar ao coração da igreja. E para nós, esse tempo é um tempo de despertamento, até mesmo porque sabemos que, como igreja do Senhor que somos, nós temos um papel nessa terra, do qual nós não podemos esquecer. A igreja, ela tem uma missão. A nossa missão é anunciar a Cristo. A nossa missão é levar o Evangelho de tal maneira que aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam vir a experimentar dele. E se nós esquecermos do nosso papel como igreja, certamente a igreja ela perde a razão de ser. Isso é algo que a gente precisa então observar com muita clareza. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Espero que o seu coração esteja aí propenso para receber a palavra de Deus, que esse seja o seu desejo de viver igreja do Senhor como igreja do Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Agradecidos, ó Deus, por todos os teus benefícios, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós e aqui estamos mais uma vez nesta noite, reunidos no nome do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, com parte da tua igreja que se encontra aqui no templo, a outra parte, ó Deus, se encontra ainda em casa, devido às restrições, ó Deus, devido a esta situação que nós estamos ainda a viver, ó Pai, sobre a face da terra. Mas entendemos, ó Deus, que o Senhor é com o teu povo, o Senhor é com a tua igreja, e nós, ó Deus, temos experimentado do Senhor de uma forma maravilhosa e gloriosa. E aqui chegamos com alegria no coração, Senhor, entendendo, Senhor Deus, os planos e os propósitos do Senhor para nossas vidas, porque assim o Senhor tem nos ensinado. O Espírito Santo do Senhor tem falado conosco, tem nos dado, ó Deus, a compreensão, o entendimento das Sagradas Escrituras. A tua igreja, Senhor Deus, ela tem sido suprida pelo Senhor, Pai. O Senhor tem nos alimentado, Senhor Deus, de tal maneira que nós temos a condição hoje, no nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, ó Deus, falar do Senhor para as pessoas no nosso dia a dia. Mas, ó Deus, se dentre nós houver aqueles que ainda não estão atentos, ó Deus, à tua palavra, e que estão tendo dificuldades, ó Deus, de compreensão, que não estão sabendo como, ó Deus, ministrar essa palavra na vida dos outros, mas que o Senhor Espírito Santo traga-lhes, ó Deus, o despertamento, Pai. Abra-lhes a mente, abra-lhes os olhos, ó Deus, que seja retirado todo o impedimento em nome de Jesus Cristo, mas que de semelhante forma todos nós no Senhor possamos, ó Deus, assim fazer valer, ó Deus, o nome de cristão, mas acima de tudo isso, ó Deus, dar honra ao Senhor, ó Deus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Assim sendo, aqui estamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor pela nossa salvação, por esta obra que o Senhor realizou a nosso favor, Pai. E pedimos ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor mova o coração da Igreja Batista Bálsamo, Senhor. Que esta igreja local, que aqui reside, Senhor, ó Senhor, que o Senhor nos impulsione de tal maneira que possamos cair na graça desta comunidade e assim, ó Deus, realizar a missão da qual o Senhor, ó Deus, nos apresentou. Assim eu peço ao Senhor Espírito Santo, mova os nossos corações, continue, ó Deus, nos dando a compreensão, o entendimento, ó Deus, dos teus planos e propósitos, em nome de Jesus. Mas declaramos, ó Deus, a nossa dependência, dependemos do Senhor, necessitamos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, toma em tuas mãos, ó Deus, a tua igreja, aqueles que estão passando por uma situação ou outra, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, a socorrê-los, ó Pai, neste momento.
que possam encontrar no Senhor o conforto e o consolo, e que essa palavra, que é a palavra do Senhor, chegue aos seus corações, Pai, lhes dê força para caminhar nesta terra, aguardando assim a vinda do Senhor, conforme a tua promessa. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nos apresentamos perante o Senhor, porque entendemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados, abra aí a sua Bíblia então no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 7 até o versículo 13. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 13. Assim então diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, dizes que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, nós colocamos o título da mensagem desta noite para nós podermos refletir sobre esse texto, onde o inferno não pode deter o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O inferno não pode deter o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos entender então como é da nossa compreensão que a igreja somos nós, a igreja é você. Você é a igreja do Senhor. Caso você tenha entregado a sua vida ao Senhor, então você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que estão selados com o Espírito Santo do Senhor para o dia da redenção, estes são a igreja do Senhor. E esse texto, nós percebemos então que a igreja do Senhor que se encontrava na cidade ali de Filadélfia, é a única igreja que o Senhor não traz nenhuma repreensão sobre ela. Nós não vamos encontrar aqui nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra de correção, muito pelo contrário. Nós percebemos aqui como que o Senhor, Ele exalta essa igreja, haja visto que aos olhos de muitos era uma igreja fraca, era uma igreja que não tinha muita condição de fazer valer ali os direitos dos quais o Senhor lhe havia concedido, baseado na sã doutrina do Senhor. Era uma igreja aos olhos de muitos, uma igreja insignificante, porque o próprio Senhor, Ele faz essa declaração. Mas é interessante que essa igreja era uma igreja da qual os olhos do Senhor estavam sobre ela de uma maneira extraordinária. E baseado nisso nós aprendemos e percebemos então que o Senhor, Ele caminhando conosco, você caminhando com o Senhor, você terá da parte dEle a condição de fazer a obra segundo os propósitos dEle. Não importa
o que a sociedade ou que o mundo venha pensar ao seu respeito como igreja do Senhor. Mas se você tem comunhão com Cristo, se você está em comunhão com o Senhor, Ele vai operar através da sua vida, porque a palavra ela nos dá essa garantia, Ele nos fala sobre isso aqui. E esse texto então leva-nos a pensar sobre o que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para os seus apóstolos, para os seus discípulos, como está escrito em Mateus 16, no versículo 18, onde assim está escrito: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das coisas então que a gente observa com relação, fazendo um paralelo com a igreja do Senhor que estava ali na cidade de Filadélfia, com relação ao que está escrito em Mateus capítulo 16, no versículo 18, onde Jesus Cristo ele olha para Pedro e fala: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus Cristo falando de si mesmo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, ou os portões do inferno, não vão prevalecer contra ela, ou não terá força para impedi-la de avançar, não terá força de impedi-la de anunciar a minha palavra. É basicamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está falando a respeito da sua igreja, como ele estava falando ali para os seus apóstolos e discípulos, fazendo menção dele, Jesus, como aquele que sustenta nossas vidas. E quero aqui tirar proveito desse momento para dizer sobre isso: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para nós é muito simples. Ele está dizendo o seguinte: portão não serve para atacar, portão não serve para prejudicar ninguém nesse aspecto, mas o portão ele serve para fazer uma defesa. O portão ele serve para guardar o que está dentro, ou simplesmente para impedir o que está fora de entrar. O portão serve para isso, a porta serve para isso. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, eu vou edificar a minha igreja, vou dar força para a minha igreja, vou dar vigor para a minha igreja, e aquilo que eu tenho para fazer através da minha igreja, não há nada que Satanás vai poder fazer para impedir que isso aconteça. O que nós olhamos, o que podemos observar dentro da palavra do Senhor é muito simples. A Bíblia diz que nós já nascemos mortos nos nossos pecados. Sendo assim, o homem, ele espiritualmente ele está morto. Dentro desse contexto, então, nós entendemos e a Bíblia nos mostra que o homem já nasce aprisionado por causa dos seus pecados. Se ele está morto nos seus pecados, morto nos seus delitos e vive uma vida de iniquidade, esse homem, ele é prisioneiro de Satanás. Se a Bíblia diz para nós que o nosso Senhor Jesus, ele nos tirou a igreja dele do império das trevas e debaixo do governo de Satanás, onde ele ali nos oprimia, nos afligia, mas agora em Cristo Jesus nós fomos resgatados desta prisão espiritual e agora estamos no reino do Senhor, no reino da luz, livres no Senhor Jesus Cristo agora. Isso quer dizer então que o Senhor, Ele realizou uma grande obra, onde Ele lutou contra o inimigo das nossas almas, Ele lutou contra o inimigo das nossas almas que nos aprisionava. Uma certa feita, o nosso Senhor Jesus ele faz uma declaração, que Satanás ele é valente, mas o Senhor Jesus Cristo ele é mais valente, e ele por ser o mais valente, ele entra na casa do valente, ele amarra o valente, pega os despojos do valente. Jesus Cristo é o mais valente. Aqui ele está dizendo o seguinte para nós, então, com relação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está dizendo o seguinte: olha, a minha igreja tem uma missão. Nós cristãos temos uma missão. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha, ainda que Satanás, ele tende a querer fazer resistência para que a igreja não cumpra essa missão, ele não vai conseguir. A igreja ela vai avançar. O Senhor ele vai estar juntamente com a sua igreja. Por isso, foi necessário que os discípulos, os apóstolos do Senhor, no dia de Pentecostes, eles fossem revestidos de poder e de autoridade. Por isso que o Espírito Santo veio para revestir a igreja com poder e autoridade, usando do nome de Jesus para poder então, assim, alcançar vidas. Portanto, amados, uma das coisas que é muito importante é isso. Às vezes há aquelas pessoas, pela fraqueza espiritual, eles não têm condições de realizar a obra do Senhor. E aqui o inimigo das nossas almas acaba prevalecendo, ou seja, ele faz uma resistência, essa pessoa recua, esse crente que está enfraquecido na fé recua, ele não consegue atingir os objetivos traçados pelo Senhor.
Mas aqueles crentes que estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, esses crentes, eles avançam, ainda que Satanás faça resistência, ele não tem como resistir esse agir, esse mover de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Basicamente é isso que o Senhor nos ensina, é isso que Ele mostra para nós. A igreja, ela é altamente capacitada, instruída para combater no mundo espiritual, mas nós não fazemos isso sozinho, você não faz isso sozinho. Nós estamos lutando, mas temos a cobertura do Espírito Santo, nós temos a ação do nosso Senhor Jesus, porque andamos nesse mover de Deus, usando o nome de Jesus para fazer a obra dele. Por isso a nossa relação de comunhão e de amizade com Deus é muito importante. E a relação de amizade dos crentes que estavam ali em Filadélfia era tamanha que o Senhor fala assim de uma maneira extraordinária a respeito desta igreja. Isso leva-nos também então a refletir nesses dias como igreja do Senhor. O Senhor, Ele tem um plano, um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um plano e um propósito na sua vida. E devemos acreditar que a Igreja Batista local, a Igreja Batista Bálsamo, aqui no Bálsamo, na cidade de Itabira, nós estamos aqui localizados nesse bairro. Isso é propósito de Deus. Deus plantou esta igreja neste lugar e ela vai permanecer até a volta do Senhor. Certamente, com o passar do tempo, a igreja ela vai passar por esta mudança. Pessoas chegam, pessoas saem, pastores chegam, pastores saem, mas o Senhor vai mantendo a obra dele neste lugar. A igreja do Senhor, ela foi plantada e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso quer dizer que nós temos da parte do Senhor toda a autonomia para realizar a obra dele neste lugar. E não devemos colocar nenhuma dificuldade em nada que venhamos fazer para o Senhor, porque a dificuldade que nós colocarmos é uma limitação que nós estamos colocando onde o Senhor não nos limitou em nada, onde temos da parte de Deus condições para fazer a obra do Senhor de uma forma maravilhosa. A tendência do inimigo das nossas almas é nos levar a um desânimo ou a um recuar, por assim dizer, mas o que nós precisamos entender como igreja do Senhor é que a igreja do Senhor ela é instruída para avançar. E é exatamente isso que o Senhor fala sobre a igreja que estava ali na cidade de Filadélfia. É exatamente isso que o Senhor fala sobre a igreja dele ao longo do século. E nós somos privilegiados porque fazemos parte desta geração. Uma geração que o Senhor separou para alcançar almas nesse momento, nesse tempo. Ainda que para algumas pessoas seja um tempo difícil. Mas olha, nós devemos entender que temos o Senhor, que é aquele que opera em nós e através de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o facilitador, por isso o Espírito Santo nos foi dado com esta proposta de ser o nosso ajudador. Ele veio como ajudador, como cooperador, como aquele que opera nas nossas vidas, nos capacitando, nos instruindo, mas também Ele é aquele que opera através de nós e gera também proteção e amparo, para que nós possamos então realizar a missão da qual o Senhor designou a nós. Ele que nos encoraja, Ele que te encoraja, Ele encoraja a igreja do Senhor. E aqui nós percebemos nesse texto que a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Haja visto que ela é uma igreja gloriosa, mas ela é uma igreja vitoriosa, mas ela também é uma igreja militante, porque nós observamos nesse texto que ela é uma igreja que luta, ela é uma igreja que batalha. E quando falamos de igreja, volto a dizer, estamos falando de nós, individualmente, nós cristãos, você. Você precisa pegar essa palavra e colocá-la no seu coração. Deus está falando da minha pessoa, sou eu sou essa igreja. Você precisa se ver como essa igreja, porque de fato, se você entregou sua vida para Jesus, você é essa igreja, nós somos essa igreja. E sendo assim então, o inimigo das nossas almas, que é tendencioso a querer fazer com que a igreja não prospere, não avance, ele não vai conseguir. Ainda que ele tente, ele jamais vai conseguir. Jesus está dizendo exatamente que ele não vai ter condições de fazer com que a igreja fique estagnada, que a igreja pare. Mas é importante então que nós, dentro da nossa individualidade, venhamos entender que precisamos a cada dia primar por esta comunhão com o Senhor.
Você crente, você cristão, precisa primar por esta comunhão com o Senhor, essa sua intimidade diária, essa vida que você procura viver na santidade do Senhor, fugindo de tudo aquilo que o mundo oferece, para que você possa então não olhar para os princípios estabelecidos pelo Senhor. Você precisa então manter um relacionamento íntimo com Deus nesse aspecto, porque as estratégias de Satanás são as mesmas. Ele não mudou, desde lá do Éden até os nossos dias, ele tem agido a mesma coisa. Tem procurado fomentar esse pecado que já está dentro do homem, ou seja, alimentar esse pecado que está dentro do ser humano. E se tratando da igreja principalmente, ele tem essa tendência de fazer com que a igreja então, ela se sinta enfraquecida ou venha se enfraquecer. E desta forma então a igreja não vai ter condições de fazer frente àquilo que ele está realizando aí fora. Mas o Senhor está nos mostrando claramente, amados, que como cristãos que somos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para falar com determinação, falar a tempo e a fora de tempo, falar com ousadia, falar com determinação, darmos testemunho do que somos em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isto, ainda que o inimigo das nossas almas, ele tente a querer resistir, ele não vai conseguir, porque o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja esta comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo ele opere através de você, e o seu testemunho então, ele tem validade. Nós observamos aqui que o Senhor então, ele mostra para nós o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa aqui essa expressão, dizendo que ele é aquele que tem a chave de Davi, é interessante, amados, que no Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos mostra claramente que Davi, como rei, ele tinha uma autoridade. E quando ele dava essa autoridade para alguém, para uma pessoa, essa pessoa então exercia essa autoridade usando o nome do rei Davi. E essa pessoa então era respeitado, porque essa pessoa tinha da parte do rei Davi esta autonomia para realizar aquilo que foi designado por ele. Nós observamos que o Senhor então ele usa aqui essa expressão, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O Senhor é aquele que ele propicia à igreja as condições favoráveis para a realização da sua missão, para a realização da obra. Às vezes é muito comum, volto a dizer, as pessoas dizerem: está complicado, está difícil, nós não temos condições de fazer a obra do Senhor. Amado, pode ter certeza que a igreja do Senhor, ela tem todas as condições possíveis para fazer a obra do Senhor. Você, crente, tem toda a condição possível para fazer a obra do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo o seguinte: Ele é aquele que abre, Ele tem uma chave, Ele está falando de autoridade, Ele tem toda a autoridade. Jesus, Ele tem toda a autoridade nos céus, Ele tem toda a autoridade na terra, Ele é o Senhor. E Ele mesmo diz: me foi dado toda a autoridade. Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus. Eu sou aquele que estou no governo, eu sou aquele que estou a observar todas as coisas. Ele está dizendo que é Ele que determina, Jesus é aquele que determina, Jesus é aquele que age, aquele que opera segundo o seu poder. Jesus está dizendo que Ele é autônomo, Ele não precisa tomar decisão a ninguém, olha, para realizar algo, Ele não precisa perguntar para tomar uma decisão. Ele está dizendo que Ele decide por si mesmo, Ele tem esta autonomia para esta realização das obras. E aqui ele diz então: olha, eu sou aquele que abre e ninguém fechará. O Senhor, Ele tem abrido uma porta para a pregação do Evangelho. E essa porta que Ele tem abrido para a pregação do Evangelho, Ele está dizendo: olha, ninguém pode fechar essa porta. Ainda que o inimigo das nossas almas, ainda que Satanás tente, ele não tem poder para fechar essa porta, porque quem abriu esta porta é o nosso Senhor Jesus. E como Jesus abriu essa porta? Jesus abriu essa porta exatamente no momento em que Ele entregou-se ali na cruz do Calvário. Jesus, Ele foi entregue na cruz do Calvário. Jesus, Ele cumpriu a ordenança do Pai. Jesus entregou a sua vida pura e perfeita. Ele morreu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou.
Na ressurreição do nosso Senhor Jesus, Ele tomou a chave da morte. Satanás perdeu a autonomia e a autoridade para manter as pessoas presas a Ele. Com a ressurreição do nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte. O cativeiro agora foi destruído. O Senhor Jesus, Ele arrebentou com as cadeias. A morte para aqueles que estão em Cristo Jesus é algo inexistente. E sendo assim, então agora, o Senhor, Ele tem esta condição de operar na mente da pessoa e de levar essa pessoa à salvação, porque Jesus Cristo pagou o preço para esta finalidade. Por isso então o Senhor, Ele declara que Ele é aquele que tem essa chave, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Movendo Deus, não há quem possa deter esse mover do Senhor. Sendo assim, nós como igreja do Senhor precisamos entender isso, amados. O que leva você como cristão a anunciar a palavra é porque você tem essa compreensão, dessa convicção de que você entregou sua vida para o Senhor. E se assim você está em Cristo Jesus, Ele opera através da sua mente, Ele opera através do seu coração, Ele opera através do seu corpo. E nós então sabemos que não há dificuldade para realizar a obra do Senhor. Porque naquele momento que somos ordenados a fazer algo para o Senhor, basta nós invocarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Basta que você peça ajuda e o favor do Senhor. Mas saiba também que Ele vai comunicar isso ao seu coração. Assim como Ele abre essa porta, Ele dá condições para que você vá, para que nós possamos ir, para que a igreja do Senhor avance, Ele vai junto com a gente. Nós não realizamos isso sozinho. E é interessante que a palavra do Senhor diz o seguinte, que Ele é aquele que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E Ele fala para a igreja do Senhor que estava ali em Filadélfia: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor está dizendo: olha, vocês que estão aí em Filadélfia, eu coloquei uma porta diante de vocês, e essa porta ela está aberta e ninguém vai poder fechar essa porta. Aquela igreja, ela tinha toda a condição para realizar ali a pregação do Evangelho. Aquela igreja, ainda que aos olhos de muitos, era uma igreja frágil, era uma igreja fraca, era uma igreja que aos olhos de muitos, ela não tinha toda esta capacidade, mas o Senhor estava dizendo para eles: olha, vocês têm da minha parte toda a direção, eu abri uma porta para vocês, e vocês não precisam preocupar, porque ninguém vai fechar essa porta. E uma das coisas que eu gostaria de parar aqui para refletir com os amados irmãos, é sobre essa porta que o Senhor, Ele deixou aberta para a igreja dEle. Assim como essa porta estava aberta para a igreja em Filadélfia, assim também há uma porta aberta para nós hoje, há uma porta aberta para a igreja Batista Bálsamo, há uma porta aberta para nós que temos esta responsabilidade nesse tempo presente de fazer a obra do Senhor. E essa porta, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, ela vai permanecer aberta e ninguém vai fechar essa porta. Essa porta é o acesso que o Senhor, Ele nos concede às pessoas. Esta porta é as condições favoráveis que o Senhor nos concede para que eu e vocês, nós venhamos anunciar a palavra do Senhor. Esta porta é a condição que o Senhor tem proporcionado a cada cristão neste lugar, no seu ir e vir, no seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, entre os seus parentes, no meio da sua parentela, pregar o Evangelho, com toda a liberdade que Ele tem nos concedido e com as condições favoráveis que Ele tem proporcionado a nós. Há uma porta aberta. E a questão é: o que você está fazendo com essa porta aberta? Qual é a dificuldade que nós estamos tendo para pregar o Evangelho? Qual é a dificuldade que você está enfrentando para pregar o Evangelho, para dar testemunho de Jesus, para falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu creio que nesse tempo presente nenhum de nós estamos tendo dificuldades. Uma certa feita o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, já quase nos seus dias finais nesta terra, mas ele havia dito algo interessante, que ainda que ele ali estava, mas o Evangelho não estava preso, ele tinha liberdade de falar de Jesus Cristo. A guarda pretoriana que estava ali para fazer o acompanhamento da prisão do apóstolo Paulo, que era a guarda de elite de Roma,
Paulo estava pregando para aqueles soldados, mesmo ele preso. Paulo estava falando do nosso Senhor Jesus para aqueles soldados. E as pessoas que iam visitá-lo, ele estava falando do amor do Senhor para essas pessoas. Na verdade, meus amados irmãos, o que pode nos limitar de fazer esta obra é o pecado. A única coisa que pode limitar você de pregar o Evangelho, de dar testemunho do Senhor, de falar do amor de Deus, é o pecado. Mas nenhuma outra coisa pode nos impedir de falar de Jesus, porque esta porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechá-la, Satanás não pode fechá-la, demônio nenhum pode fechá-la. Mas somente o pecado é que, se nós dermos vazão para o pecado na nossa vida, ele vai limitar o nosso testemunho, ele vai impedir você de falar de Jesus. E certamente então, as portas do inferno nesse aspecto ele vai prevalecer. Mas se nós mantivermos a nossa vida de comunhão, de santidade, de intimidade com Deus, não vai prevalecer. E aqui o Senhor fala isso para aquela igreja em Filadélfia. Aquela igreja vivia na comunhão com o Senhor, aqueles poucos crentes que aos olhos de muitos eram crentes fracos, aos olhos da sociedade, eram crentes fortes. E o Senhor diz, olha, vocês têm total liberdade em Filadélfia de falar do amor de Cristo. Eu abri essa porta para vocês. E eu conheço as obras de vocês. O Senhor, Ele conhecia a vida daqueles crentes. Assim como aqui, Ele não tem nenhuma palavra de repreensão para aqueles crentes que estavam em Filadélfia, porque eles viviam na santidade do Senhor. É a única igreja que estava em obediência plena no Senhor. Era a única igreja que caminhava na sã doutrina do Senhor. Aqueles crentes, eles estavam em uma comunhão íntima com Deus. E por causa disso, o Senhor diz, olha, eu conheço as tuas obras. Todas as outras igrejas que o Senhor, Ele direcionou suas cartas, Ele sempre disse, olha, eu conheço as tuas obras, mas eu tenho alguma coisa contra vocês. A igreja de Filadélfia não. Esses crentes aqui estavam vivendo, alegrando o coração de Deus. Quando Ele diz que eu conheço as tuas obras, o Senhor dizendo, olha, eu sei o que vocês vêm fazendo para que o meu nome seja exaltado e glorificado aí em Filadélfia. Eu sei que vocês vivem em comunhão uns com os outros, eu sei que vocês caminham em santidade, eu sei que vocês me buscam com sinceridade de coração, eu sei que a obra que vocês realizam é para o louvor da minha glória. Vocês não estão procurando prevalecer diante dos outros, mas têm levado a minha palavra para que os outros possam experimentar da salvação da qual hoje vocês usufruem, porque eu assim ofereci para vocês. O Senhor conhecia a vida daquela igreja, e volto a dizer, o Senhor conhece também a sua vida, a minha vida. O Senhor sabe perfeitamente onde o seu coração está, onde o meu coração está. O Senhor sabe perfeitamente por que nós estamos fazendo a obra dEle. O Senhor sabe perfeitamente por que nós estamos pregando, com qual intuito, com qual interesse, com qual propósito nós estamos anunciando a palavra. Se é para o nosso bem-estar, se é para nós prevalecermos diante das outras pessoas. Ele sabe perfeitamente por que nós oramos. Por que nós estamos buscando o Senhor? Por que nós estamos buscando nos aprimorar na palavra dEle? Se é para que a gente possa dizer que nós temos maior conhecimento do que os outros, para nós menosprezarmos e diminuirmos as outras pessoas, ou se nós estamos buscando a palavra do Senhor, para que o Senhor prevaleça, diante dos nossos acusadores. Se nós estamos buscando a palavra do Senhor para dar ao Senhor o direito de fazer a nossa defesa diante das acusações, se nós estamos buscando a palavra do Senhor para dar a Ele a condição de alcançar o maior número de pessoas possíveis, Ele sabe. E Ele estava dizendo ali para a igreja, conheço as tuas obras, e as obras deles eram obras boas. Isso deve então levar-nos a atentar para o nosso dia a dia. Engana-se as pessoas que estão aí a fazer a obra do Senhor por mero capricho de fazer. Nós não vamos ganhar ponto nenhum com Deus se assim nós fizermos. Mas se estivermos fazendo com o coração grato, se nós estivermos lutando contra a maldade, se nós estivermos lutando contra o pecado, se nós estivermos realmente lutando para viver uma vida de santidade, isso vai dar ao Espírito Santo autonomia para continuar trabalhando através da nossa vida. Isso vai dar ao Espírito Santo autonomia para continuar trabalhando através da sua vida. E é interessante que o Senhor então diz isso, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu coloquei essa porta diante de vocês. Aquela porta que estava diante daquela igreja não era por mero
conhecimento deles, eles não estavam pregando ou estavam sendo aceitos por causa da credibilidade que eles haviam constituído como cidadãos ali da cidade de Filadélfia. Mas o Senhor está dizendo, olha, vocês estão sendo aceitos porque eu estou trabalhando através de vocês e eu coloquei aí diante de vocês a condição possível para vocês falar do meu amor, da minha graça. Essa porta está aí para vocês falarem. Então o que eu e vocês, nós precisamos observar é a condição que a igreja ela estava tendo naquele momento na cidade de Filadélfia. E quais são as condições que eu e vocês, nós estamos tendo hoje na cidade de Itabira? Qual é a condição que você está tendo hoje, que Deus tem dado a você? Observe essas condições. Observe como que o Espírito Santo ele tem preparado o terreno e está mostrando para você, olha, faça a minha obra. E às vezes o que tem acontecido, amados, com muitos de nós na atualidade, é que nós temos resistido àquilo que o Senhor tem nos dado condições para fazer. E nós temos limitado a ação do Espírito Santo, porque estamos às vezes mais preocupados com os nossos próprios interesses do que com os interesses de Deus. E aí a gente fala, está muito difícil fazer a obra. Eu nunca digo isso para a glória do Senhor. Nunca achei a obra do Senhor em momento nenhum difícil. Nos momentos mais complicados e terríveis que já passei, eu sempre vi que o Senhor estava ali comigo. E é assim que nós precisamos entender, porque a dificuldade, ela está para aqueles que estão fora da comunhão com o Senhor, mas as facilidades da obra está para aqueles que estão realmente com o Senhor, que têm afinidade e comunhão com o Senhor. Isso é para que nós venhamos então refletir, porque o Senhor vai requerer de nós, amados, esta obra que ela está deixando de ser feita, e de repente nós colocamos uma série de dificuldades. Mas também há aqueles que têm alegrado o coração do Senhor, porque não têm se limitado a se esforçar dentro das suas condições, baseado naquilo que o Espírito Santo também tem lhes apresentado. E essas pessoas têm sido pessoas vencedoras. Como nós neste lugar, eu acredito que a Igreja Batista Bálsamo, ela é uma igreja vencedora. Eu acredito pelo tempo que o Senhor tem operado no nosso meio e aquilo que tem sido feito e realizado. O Senhor, Ele tem trabalhado e a glória é do nosso Deus, do nosso Pai. E saibamos e venhamos sempre lembrar, existe uma porta que o Senhor abriu e essa porta ninguém vai fechar. Nós observamos então que o Senhor fala isso para aquela igreja. Ele diz o seguinte, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que aquela igreja era privilegiada? Porque aquela igreja ela tinha um testemunho a dar e estava dando um testemunho de uma vida com Deus. Eram crentes que não haviam se submetido às condições das imposições das trevas naquele lugar, naquela cidade. Tanto é que o Senhor faz menção. Ele diz aqui, no versículo 9, eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, dizes que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Aquela igreja estava passando por perseguição, os crentes estavam passando por perseguição. E uma das coisas que é muito importante nós lembrarmos aqui, é muito comum nos nossos dias as pessoas falarem o seguinte, não dá para fazer a obra porque está difícil, está complicado. Meus amados, quanto mais difícil você vê que a obra está para ser feita, mais você deve buscar o Senhor, porque Ele vai dar a você a condição de sobressair diante dessas dificuldades, diante desses desafios. O que nós não podemos simplesmente deixar é que as dificuldades se tornem uma barreira para que a gente não avance. Haja visto que o Senhor, em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Ele já falou, os portões do inferno, as portas do inferno não vai prevalecer. Isso quer dizer, ainda que o diabo, ele tente fazer resistência para que nós não venhamos a alcançar as almas que ele está segurando lá nas trevas, o Senhor diz, olha,
eu vou levar a minha igreja a avançar, e a minha igreja, ela vai romper com esses portões, e esses portões são portões no aspecto espirituais, amado. Questões espirituais que têm aprisionado a mente das pessoas, que têm levado as pessoas a viver na incredulidade, conforme está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, onde o Senhor diz para nós que o Deus desse século, Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que esses incrédulos não tenham conhecimento da luz do Evangelho. E baseado nisso, então, esses portões do inferno, essa porta do inferno, ela é uma porta espiritual, é uma prisão espiritual. E o Senhor está dizendo, olha, se a igreja propor a caminhar, eu vou conduzir a igreja, e ainda que Satanás faça resistência na vida das pessoas, essa resistência ela vai ser rompida. Ele não vai ter condições de segurar essa pessoa. Isto o Senhor está dizendo para nós, igreja. Há uma ação do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas, e há um poder na palavra do Senhor, que quando pregamos essa palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus é poder de Deus para libertar, para salvar todo aquele que vier a crer nele. E nós precisamos entender isso, você precisa entender isso. E baseado nisso então, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, vocês vão passar por lutas e dificuldades, mas diante das lutas e das dificuldades, vocês vão sair vencedores. A igreja do Senhor, os crentes ali na cidade de Filadélfia, eles estavam passando por uma grande opressão, mas isso não era impedimento para que eles falassem do amor de Jesus. Eles estavam tendo um confronto com supostos judeus, que não eram judeus, mas eram instrumentos nas mãos de Satanás. E eles estavam tendo aí muita dificuldade, mas a igreja estava avançando, fiel ao Senhor, não desviando dos propósitos do Senhor, com aquela convicção de que Deus realmente estava com eles. E aqui o Senhor Jesus diz o seguinte, olha, esses judeus que estão aí, que se dizem judeus, eles vão perceber, porque eu vou trabalhar, eu vou levá-los a cair diante de vocês. Eles vão chegar diante de vocês, e eles vão se prostrar diante de vocês, eles vão perceber que eu amo vocês, que eu estou com vocês. E às vezes o que tem acontecido com muitos crentes na atualidade, é que por uma situação ou outra, há aqueles crentes que eles acabam se deixando levar por causa da perseguição. É uma perseguição que talvez está passando em casa, é a esposa que o marido não é cristão, ou vice-versa, é os filhos que enfrentam a situação porque os pais não são cristãos. Eles começam então a ter esse confronto, e os da própria casa se tornam seus inimigos. É no ambiente de trabalho, é onde as pessoas se encontram, esse cristão ele começa a sofrer perseguição. E diante disso, pode ter certeza, se esse crente, esse cristão que está sofrendo perseguição, o Senhor está observando a sua vida, Ele está observando você. Mas Ele permite que isso aconteça por um tempo apenas, porque vai chegar o momento que esses perseguidores, eles vão olhar para esses cristãos sinceros e fiéis ao Senhor, eles vão olhar para você, vai olhar para nós, e vai ter que reconhecer que de fato Deus realmente é com a gente, que o nosso Senhor Jesus é com você. Observe quantas pessoas que já nos perseguiram e que hoje têm pedido oração. Ore por mim, na hora do aperto. Eles entendem que o Senhor realmente que nós servimos é Deus. E aí eles recorrem a quê? A quem? Recorrem a esses crentes que outrora eles perseguiam. Porque eles sabem que há um poder de Deus na vida desse crente. Há um poder de Deus na igreja do Senhor. Na hora da aflição, eles vão buscar ajuda. É na igreja do Senhor. O Senhor está dizendo isso para a igreja que estava ali em Filadélfia. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, dizes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, e eis que os ferirei, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e reconhecer que eu te amei. Diante de qualquer que seja a situação vivida, amados, eu quero dizer para você nessa noite, não retroceda, não desista da sua caminhada com o Senhor, não deixe de dar testemunho que você realmente é filho, servo do Senhor ou serva do Senhor. Mantenha firmeza,
Entenda que esse tempo, talvez de angústia, de sofrimento, onde você às vezes está passando vergonha, porque as pessoas estão tentando te envergonhar, porque você caminha com Jesus, fique firme. Mas vai chegar o tempo que o Senhor vai fazer com que essas pessoas vejam que de fato Deus é com você. Vai chegar um tempo que o Senhor vai mover, Ele vai fazer com que situações venham acontecer, que essas pessoas vão se aproximar de você e vai perceber que de fato Deus é contigo. E aqui a gente percebe, amados, que esses que eram da sinagoga de Satanás, que ali estavam, eram pessoas que estavam lutando contra a sã doutrina do Senhor. Mas a igreja em Filadélfia, os crentes ali, eles não desanimaram, eles não desistiram. E no versículo 10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, isso quer dizer que eles perseveraram, não desanimaram, não desistiram, não recuaram, não ficaram cabisbaixo, não deixaram de fazer a obra do Senhor por uma situação ou outra que estavam vivendo, mas mantiveram firmeza diante daquelas situações, diante daqueles impasses. O Senhor está dizendo, olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, eu vou dizer para vocês, assim como vocês perseveraram e guardaram a minha palavra, vai haver um momento que também eu vou manifestar para guardar e vou preservar a vida de vocês. O Senhor estava falando de coisas presentes, de coisas futuras. A igreja do Senhor, aqueles que guardam a palavra do Senhor, são aqueles que amam o Senhor. E aqueles que amam o Senhor guardam os seus mandamentos. E esses que têm Jesus Cristo, eles estão protegidos e amparados. No dia do julgamento, no dia do juízo, o Senhor vai olhar, aqueles que estiverem à sua direita serão privilegiados, mas aqueles que estiverem à sua esquerda, esses vão receber uma palavra terrível, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas virá o grande dia que o Senhor vai separar as suas ovelhas dos bodes, o Senhor vai separar o joio do trigo. Ele está dizendo o seguinte, olha, porque vocês perseveraram, porque vocês permaneceram fiéis, e eu vou guardar vocês também no dia da provação, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês. Então uma das coisas que nós caminhamos com Jesus é isso, amados irmãos, nós entendemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos alcançou, esse Evangelho nós devemos anunciar, você deve anunciar. Lembrando que se você persevera no Senhor, você vai experimentar de uma grande manifestação do poder de Deus a seu favor. Porque no dia da sua dificuldade, o Senhor vai estar lá contigo. No dia que os inimigos se levantarem contra ti, lá vai estar o Senhor para fazer a sua defesa. A igreja do Senhor precisa entender, nós cristãos precisamos entender qual é o nosso papel nesta terra. E como o Senhor aqui, Ele falou para a igreja em Filadélfia, concluindo, assim também o Senhor fala para nós. Ele edificou a igreja dele. Se você entregou a sua vida para Jesus, você está seguro no Senhor. Ainda que Satanás se levante, ele não vai prevalecer. Não é por mérito nosso, mas é porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco. E o Senhor, Ele nos dá essa certeza absoluta, desta segurança que Ele nos oferece, mas ao mesmo tempo, Ele nos dá também a condição de avançarmos, de caminharmos. Não esqueça da sua missão como cristão. Vidas estão necessitadas de ter um encontro com Cristo, e é através de você, filho de Deus, é através das nossas vidas. Que possamos vir então a sermos perseverantes, que possamos caminhar com esta convicção e com esta certeza, daquilo que o Senhor tem para fazer e operar, tanto em nós quanto através de nós. Essa palavra nós vamos dar continuidade dela na próxima quinta-feira, com a permissão do Senhor. Porque tem algo que o Senhor fala a respeito da igreja ali que estava na Filadélfia, que é importante para nós. É importante para mim, é importante para você. Que quinta-feira que vem você esteja atento naquilo que o Senhor há de falar ao seu coração. Mas saiba, se posicione agora.
Você que talvez tenha colocado dificuldade para fazer a obra de Deus. A porta está aberta. E essa porta, ninguém pode fechar essa porta. O Senhor abriu essa porta, o Espírito Santo abriu essa porta. E não é dentro de um contexto coletivo, não pega essa palavra para o coletivo. Pega essa palavra individualmente, para você, individualmente. Porque cada um de nós iremos prestar conta ao Senhor individualmente. O Senhor não vai pegar toda a igreja e levar lá, diante dele. Mas cada um de nós iremos diante do Senhor para prestar conta dos recursos que recebemos, de toda a condição que o Senhor nos deu para podermos fazer a obra dele nesta terra, inclusive você. Então, que você olhe para dentro do seu coração. Você quer ser uma igreja que prevaleça, uma igreja vencedora? Então a igreja de Filadélfia, ela é um exemplo para nós. Os crentes de Filadélfia é um exemplo para nós, onde as portas do inferno não vai prevalecer. Por que que esses crentes, eles são um exemplo para nós? No versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Por ter guardado a palavra. E guardar a palavra, amados, é tudo aquilo que você já aprendeu do Senhor, que você precisa estar vivendo, eu preciso estar vivendo, nós precisamos estar vivendo. Se você estiver vivendo a palavra do Senhor, então pode ter certeza que o Senhor, Ele vai sempre estar contigo. E por onde você passar, Ele vai te dar vitória. E se porventura você não esteja guardando a palavra do Senhor no seu coração, então que você use dessa mensagem nesta noite. Se você sente que há uma fraqueza espiritual, não é a culpa do pastor, não é a culpa do seu irmão, não é a culpa do Beltrano nem Cicrano. É você mesmo. É você mesmo. Porque quem dá vazão para o pecado, ele vai ser tomado por esse pecado. Mas aquele também que dá vazão para o Espírito Santo do Senhor, é aquele também que vai ser tomado pelo Espírito Santo e vai ser então um instrumento nas mãos do Senhor. Que possamos então rever os nossos conceitos e que sejamos então realmente no Senhor uma igreja vencedora para a glória dele. E que tudo que viermos a fazer, venhamos fazer com um propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor. E que venhamos tomar os crentes de Filadélfia como modelo para nós hoje, no nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai Santo, Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade que temos, ó Deus, de ter acesso mais uma vez à palavra do Senhor ministrada aos nossos corações, Pai. Deus, ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos realmente cumprir a missão que o Senhor tem designado a nós. Creio eu que essa palavra, Senhor Deus, ela é fonte ajudadora. O Senhor está nos dando, ó Deus, a compreensão do que precisamos fazer agora. Como igreja do Senhor que sou, como igreja do Senhor que somos, aqueles que estão ligados a Ti, Senhor, dentre estes, ó Deus, os que fazem parte da Igreja Batista Bálsamo, essa igreja local. Deus, que o Senhor nos use de uma forma poderosa e gloriosa, Pai. Mova cada coração, Senhor. Que todos aqueles que estão com seus nomes ligados, ó Deus, ao rol de membro desta igreja, que eles possam entender, Senhor Deus, que tenham esta responsabilidade de serem anunciadores da Tua palavra. Porque onde há o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade. E se, ó Deus, estamos no Senhor, então o Senhor tem total liberdade de operar em nós e através de nós. Deus, continue, ó Pai, manifestando Teu poder neste lugar. Continue, ó Deus, operando na mente e no coração de cada um dos amados e queridos irmãos, ó Deus, que compõem esta igreja do Senhor neste lugar. Leva-nos, ó Deus, sim, a cair na graça desta comunidade. E que o Senhor vá acrescentando, ó Deus, a esta igreja, aqueles que hão de ser salvos neste lugar, em nome de Jesus Cristo. E Deus, continue dando força, Senhor Deus, aos nossos amados e queridos irmãos. Nos fortaleça, Senhor, diante das lutas e das dificuldades. Não nos deixe retroceder, Senhor, mas mova os nossos corações para que possamos avançar, entendendo que o Senhor é conosco. E que possamos, ó Deus, nesse tempo presente, cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor designou a nós, que é levar o Teu Evangelho e pregá-lo a toda criatura. E assim sendo, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, opera na mente e no coração daqueles que porventura ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Leva-os à compreensão da Tua palavra, Senhor.
convença-os do pecado, da justiça e do juízo, e que a salvação do Senhor os alcance, e que esses possam vir a desfrutar da alegria da salvação que a igreja do Senhor desfruta em Ti. Deus, dai-nos a noite de paz e tranquilidade, Senhor, e conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção. Senhor, dá-nos, ó Deus, a condição amanhã de fazermos a obra do Senhor conforme a orientação do Espírito Santo, e que o socorro do Senhor chegue, Senhor, ao coração daquelas pessoas que estão aflitas e necessitadas, que eles desfrutem, ó Deus, do Teu amparo e da Tua proteção e do Teu socorro, porque nós entendemos, ó Deus querido e santo, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus nosso Senhor e a consolação do Espírito Santo de Deus, que essa bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, que essa bênção do Senhor alcance toda a sua parentela, que essa bênção do Senhor esteja também sendo estendida sobre toda a face da terra, e que essa bênção do Senhor alcance os corações para os quais agora estão sendo receptivos à palavra do Senhor, e que haja paz em Jerusalém, e a igreja do Senhor diga amém, amém, aleluias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que vocês tenham aí um restante de noite muitíssimo abençoado na presença do Senhor, e amanhã uma sexta-feira de vitória em nome de Jesus.